Olá, queridos amigos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. É com muito carinho, é com muita alegria que aqui estamos para refletirmos em torno do Evangelho de Jesus, em torno da doutrina espírita. Eu sou Alan Faria, do Centro Espírita Luz e Verdade, e hoje o nosso tema é Construindo a Paz Interior. Antes de adentrarmos, contudo, ao nosso estudo, faremos a leitura de uma página que visa o nosso preparo, a nossa harmonização, para que possamos aproveitar tudo aquilo que será trazido para nós nesta oportunidade. Então, a nossa página inicial é do livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual é Emmanuel. E ela é intitulada Na Tarefa da Paz. E ela nos diz assim: Na tarefa da paz, a minha paz vos dou, Jesus. Todos ambicionam a paz. Raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de juntaras inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendes o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, sê a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, sê a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E, para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Emmanuel e Chico Xavier. Então, meus irmãos, faremos a nossa prece inicial. Vamos unir nossos corações, elevar nossos pensamentos. Aqueles que desejarem fechar os seus olhos, sentirem a vontade, que assim o façam. E vamos dizer assim: Pai de amor e bondade, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores espirituais, queridos mentores, rogamos a permissão para darmos por iniciados os nossos estudos. Que estejamos, Pai amado, abertos, de corações abertos a esses ensinamentos, que recaiam em nós quais sementes de luz a brotar nos nossos dias, iluminando os nossos passos, permitindo, Senhor, com que trabalhemos para a melhora e transformação que o Senhor espera de cada um de nós. E assim, Senhor, poder marcharmos sem demora no caminho do bem para junto de Ti, a fim de que nos elevemos e possamos adentrar
ao reino de paz, de amor, de abundância, de alegria, de saúde que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E que nesse trabalho que já conseguimos edificar, Senhor, possamos olhar na direção daqueles que nos cercam, a fim de que, de forma humilde, saibamos cooperar para que eles também encontrem esse caminho do bem. Ser conosco, amparando e nos fortalecendo, hoje e sempre. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje o nosso estudo, Construindo a Paz Interior, então ele tem baseado, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu item 16. Também temos uma mensagem do Vinha de Luz, a 105, na oração de São Francisco, enfim, temos muitas fontes aí que nos orientam nesse sentido, e a gente vai citar algumas aqui ao longo do nosso estudo, da nossa conversa. Tudo bem? Então vamos lá. Então é muito interessante a gente perceber a importância, e a profundidade desse tema, que precisa ser bem entendido a fim de que venhamos a trabalhar de forma efetiva para construir a chamada paz interior. Porque se a gente for observar, ao longo dos nossos dias, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas com que a gente tem contato, muitos até familiares, ou até mesmo nós, o quão difícil está manter a serenidade nesses tempos de pandemia, onde vimos enfrentando tantas ideias contraditórias, tanto negacionismo, tantas coisas que vêm impactando diretamente, não só no nosso dia a dia, mas também na vida íntima, no nosso interior. Quantos não são as pessoas que conhecemos que estão precisando buscar um tratamento, uma terapia, algo que venha trazer um conforto, um equilíbrio, porque não estão conseguindo, diante de tantas atribulações, manter essa serenidade, construir essa paz interior. Então a gente já tem, neste momento, a gente pode perceber o quão é importante a gente entender onde nos encontramos nesse processo, para que nós venhamos a trabalhar para construir a nossa paz interior e, se possível, auxiliar aqueles que estão ao nosso redor e que também estão precisando encontrar, isso. É claro que não existem fórmulas mágicas, mas existem orientações trazidas pela doutrina espírita, trazida por espíritos superiores que contribuem muito para aqueles que já conseguiram entender essas mensagens e colocaram em prática. Então, o nosso objetivo aqui é esse, a gente aprofundar um pouquinho mais nessas questões, para saber onde a gente se encontra, o que a gente pode fazer para melhorar e construir efetivamente essa paz, que a gente percebe que é tão importante nesses momentos para cada um de nós. Então, nesse sentido, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é qual é o conceito de paz, o que é a paz? Porque a gente vive clamando, vive pedindo, vive falando algo do tipo, eu só quero paz, me deixe em paz, me dá um pouco de paz, Mas o que nós estamos chamando de paz? O que é a paz para nós? Segundo os dicionários, a gente pode definir paz como um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade, calma. Em termos políticos, a gente pode definir como uma circunstância em que certos países não estão em guerra ou em conflito. Anulação da hostilidade entre as nações estabelecida por acordos de amizade. Bom, então esse é o conceito de paz que a gente pode trazer e que muitos de nós têm em mente, Diante desse conceito apresentado, a gente precisa perceber que a maioria de nós
apenas está limitando a paz a essa ideia, né, que a gente acabou de trazer. Mas confundindo paz, na verdade, com ociosidade, com facilidades, com irresponsabilidade, com inconsequência, né? A ausência de problemas, né? E aí a gente pode traduzir da seguinte forma tudo isso, né? Ficar de papo pro ar esperando a morte chegar, termos todos os desejos atendidos, os apetites saciados, ter, consumir, possuir. Então, a casa de praia, a bebida gelada, a barriga cheia, o sexo satisfeito, o dinheiro no banco. Correr por verdes campos, contemplando a natureza sem um emprego útil das forças e talentos que possuímos. Podemos, portanto, perceber que essa é uma ideia de paz que nada tem a ver com uma maturidade espiritual, que representa, na verdade, a nossa total incapacidade de agir no bem, de nos empenhar as nossas forças no trabalho útil, os nossos talentos serem colocados em ação para transformar em algum benefício. E é exatamente por isso que Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na mensagem 105, ele nos afirma que normalmente confundimos a paz no mundo com a paz do Cristo. Existe uma diferença, meus irmãos. Então, a paz no mundo está muito baseado naquele conceito que a gente citou ainda há pouco. E Emmanuel fala para a gente que existe a paz no mundo e a paz do Cristo. Então, a calma do plano inferior pode não passar de estacionamento à acomodação. Olha aí, a paz no mundo pode estar representando para todos nós, nesse instante, acomodação, estacionamento. Ainda segundo Emmanuel, a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então, paz do mundo pode significar acomodação, mas a paz do Cristo significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Ainda acreditamos que ter paz é haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade, se ausentando dos movimentos da vida. E aí, se a gente parar para observar, quais foram os convites feitos por Jesus para a humanidade? Era para fazer parte da sua lavoura, para trabalhar na sua seara, para tomar parte na sua oficina. Não foi para fazer parte de uma colônia de férias. Nós paramos para pensar nisso? Essa ideia diferente daquela vendida de um paraíso de campos verdejantes onde todos ficam relaxados, sem nada a fazer, contemplando a natureza que povoa o imaginário de muitos de nós. Tudo o que Deus cria tem um objetivo, tem um porquê. Não faz sentido estar criado um paraíso para que a gente viva sem uma utilidade, sem a utilização dos recursos que possuímos, sem colocar esses recursos em favor de um trabalho que vá dignificar, que vá trazer esperança, que vá auxiliar alguém, que vá nos beneficiar também. É essa confusão que Emmanuel fala que a gente ainda está fazendo. Precisamos acordar, meus irmãos. Despertar para as lições profundas que o Mestre Divino veio nos trazer. Gastamos nossa saúde, tempo, a nossa energia em ter, conquistar, E quando, na verdade, nós, enquanto espíritos que somos, desejamos ser mais feliz, ser bom, ser pacífico, ser amado.
tudo aquilo de material que a gente conquista, depois que vem a morte do corpo físico, fica aqui na matéria. Então, por que a gente ainda está investindo todos os nossos recursos, todo o nosso tempo, toda a nossa saúde na conquista do material? É essa análise que a gente começa e precisa estar fazendo para verificar onde a gente está empenhando toda a nossa vontade, todo o nosso querer, todos os nossos desejos. Será que não estamos correndo atrás daquilo que não vale a pena? É justamente sobre isso que Emmanuel nos esclarece no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 104, a espada simbólica. Jesus, segundo Emmanuel, não podia endossar tranquilidade dessa espécie. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento de si mesmo. É esse o real significado da espada simbólica que Jesus quis deixar. A espada do conhecimento interior, que permite que enxerguemos sem piedade nem medo, as nossas próprias imperfeições, os nossos vícios e as nossas mazelas. Ela que vai permitir com que a gente entenda, perceba aquilo que há em nós e que precisa ser melhorado. A espada da coragem que decepa em nós as sombras que ainda nos prendem ao sofrimento, à dor e que ainda nos impedem de viver sob a luz do amor divino. É isso que a espada simbólica quer dizer nessa mensagem de Emmanuel, porque é uma batalha interna que precisamos implementar contra quem? Contra nós mesmos. Esse é um inimigo que precisa ser combatido. No plano pessoal, a paz designa um estado de espírito que isenta a ira, que isenta de desconfiança e de todos os sentimentos negativos que impedem que alcancemos o nosso equilíbrio, nossa tranquilidade, a mansuetude e, portanto, a nossa paz interior. Enquanto esses sentimentos negativos, conflitantes, desequilibrados, então, de revolta, de ódio, de mágoa, de angústias, de vingança, de medo, de egoísmo, de vaidade, de orgulho estiverem imperando em nós, não conseguiremos construir a paz interior de forma efetiva. Que só é possível quando nos isentamos desses sentimentos inferiores. Quando, enfim, trabalhamos pela nossa transformação moral. Por isso a doutrina espírita falar tanto da reforma íntima. É não abrigar mais esses sentimentos inferiores. É isso que vai fazer com que a gente avance na escala evolutiva. Deixe de ser um espírito inferior, um espírito mediano, ali, para ser um espírito superior. Superior por quê? Porque eles já conseguiram vencer essa inferioridade que estavam neles. E é exatamente esse processo que nós precisamos implementar para alcançar esse objetivo. Então, a Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, na mensagem intitulada Ante as Ofensas, por meio da psicografia de Divaldo, nos diz assim: na verdade, o inimigo é um instrumento da vida a nos testar no instante necessário, com relação aos erros cometidos que poderíamos ou poderemos cometer, nos deixando alertas contra a nós mesmos, pois os adversários mais severos estão sempre dentro de nós, em forma de inferioridade e paixões,
e não fora, e não no outro, como normalmente supomos. Olha que interessante. Normalmente a gente atribui a ideia de um inimigo externo, na figura de um outro, de alguém que a gente tem alguma animosidade. Não é assim? E olha o que a Joana está trazendo para a gente. Fica bem claro aqui que a guerra referida não é uma batalha sanguinolenta contra o outro, contra um povo, contra um país ou contra um inimigo externo, mas uma batalha interna contra o mal, contra a inferioridade, os vícios e as mazelas que ainda conservamos dentro de nós. A batalha que todos nós precisamos implementar para vencer a quem? A nós mesmos. Paz, com sinônimo de ociosidade, de benesses e vantagens materiais, é uma paz mentirosa, ilusória, que pode até amortecer a consciência por um tempo, mas que se desfaz quando a luz da verdade se faz brilhar no horizonte. Emmanuel afirma ainda nessa mensagem que, no entanto, Jesus é também chamado Príncipe da Paz. A divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. É nele que nas mais perigosas, nas mais difíceis e conturbadas situações da terra encontramos a serenidade inalterável. Também vemos em Hamed, na mensagem intitulada Compromisso Verdadeiro, a seguinte afirmativa: nosso mais urgente compromisso é com a nossa harmonia interior, com a nossa paz de espírito, que vai exigir de nós a estabilidade mental, emocional e espiritual. Mas como conseguir isso se nós não nos conhecemos? Como alcançar esse objetivo se nos inflamamos na primeira contrariedade? Quando alguém pisa no nosso calo, não atende aos nossos desejos, quando estamos a exigir facilidades, quando as atitudes e palavras dos outros influenciam e determinam o nosso comportamento. Como que a gente vai alcançar essa estabilidade mental, emocional e espiritual? Como a gente vai assumir esse compromisso primeiro lá, que é encontrar a nossa paz de espírito, se a gente ainda está agindo dessa forma? André Luiz tem uma passagenzinha, né, que é muito interessante. Ele diz assim: a paz interior é seu maior tesouro, corroborando com aquilo que Hamed fala, né? Não deixe que a ansiedade venha roubá-la, nem permita que alguém a destrua. E quantos de nós nos encontram exatamente nesse momento ansiosos, depressivos? Ou basta alguém falar alguma coisa que seja contrária à nossa ideia ou aquilo que a gente acredita, pronto, para tirar a nossa harmonia, para nos desestabilizar, para desequilibrar o nosso interior. Precisamos estar atento. Daí vem o orar e vigiai, né? Como nós estamos lidando diante dessas questões? Continua André Luiz. Seja com atitudes ou comentários, seja você revestido da certeza de que a noite mais escura vai passar. Isso também passa. Não era uma das mensagens que Chico deixou para nós, né? Exatamente isso. Ainda estamos muito reativos, meus irmãos. Basta uma porta fechada, uma palavra mal colocada, uma pessoa de mau humor ou com problemas cruzar o nosso caminho para tirar o nosso equilíbrio, para transformar o nosso dia e tirar a nossa paz. Daí precisamos estar atentos, para que a gente não incorra nesses erros que são bastante comuns no nosso dia a dia. Então, no ambiente familiar, principalmente, que é onde estamos lidando por mais tempo com os irmãos que lá estão. Nosso ambiente de trabalho também, né? Passamos grande parte junto a esses irmãos. Então, naturalmente, a nossa convivência se faz
um tempo maior, né, de maior convivência. Agora, está sendo com maior qualidade? Está sendo benéfica para todo mundo? Ou ela está trazendo atrito, está trazendo aflição, está trazendo angústia, está trazendo desespero, está trazendo agonia? Então é isso que a gente precisa buscar entender para que a gente comece a trabalhar de forma positiva, né? Atuar de forma positiva no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, ou onde somos chamados a servir. Hamed também, no livro Escutando Sentimentos, ele traz a mensagem intitulada Honestidade Emocional. A seguinte colocação: a perturbação interior pode mobilizar-se por tempo incalculável entre os fios de sua textura de escuridão. Olha aí, para nós que atuamos na casa espírita, para nós médiuns, olha o cuidado que precisamos ter. A alma infeliz, continua ele, se faz prisioneira não só de inimigos externos, mas, sobretudo, dos mais ferrenhos inimigos, os internos. A cura definitiva para esse tipo de mal é aprimorar nossos sentimentos e abrandar nosso coração, identificando com atenção as reações interiores e transformando-as para melhor. A edificação da paz no reino interior se estabelece em nós definitivamente quando começamos a cultivar a honestidade emocional em todas as nossas relações, com nós mesmos e com os outros. Olha que interessante, né? Será que nós estamos estabelecendo a honestidade emocional em nossas relações? Comigo mesmo? Com o outro, com os nossos familiares? Está baseado em quê? Em que tipo de relação? Né? De forma mais saudável? É justamente isso que a Hamed vem colocar para a gente. Então, como exigir a paz no mundo quando vivemos em guerra conosco? Quando vivemos em guerra junto à nossa família? Né? Vivemos em guerra conosco, a gente não se aceita, a gente não consegue perceber aquilo que a gente já faz de bom, e está sempre reclamando, está sempre colocando defeito, está sempre focando nas imperfeições e nunca percebendo aquilo que já conseguimos fazer de bom. Quando vivemos em guerra junto à nossa família, né? Então lá o orgulho ainda imperando e a gente quer ter a última palavra, a gente não dá o braço a torcer, a gente não pede desculpa, a gente não perdoa, com isso dificultando ainda mais as nossas relações. Quando vivemos em guerra com o nosso ambiente de trabalho, junto a um vizinho. Então percebemos? São nessas ações simples que a gente começa e pode identificar, né, como que a gente está fazendo para a edificação dessa paz interior. Se a gente está construindo ou se a gente está contribuindo para que ela não exista. Precisamos, antes de tudo, meus irmãos, promover essa paz no nosso mundo íntimo. Por onde começar? Então, assim, se a gente busca dentro da doutrina espírita, existem tantas referências, tantas mensagens que dão tantas indicações. E Emmanuel, na mensagem Se Procuras a Paz, nos diz assim: teus problemas fazem parte das tuas construções de felicidade e destino. Não lhes agraves a complexidade, nem lhes amplies a extensão, entregando-os a outrem. Inquietação e amargura, em muitos casos, se caracterizam por perigoso contágio na vida mental. Se te propões a iluminar a própria alma e se queres seguir adiante em processo de elevação, aprende a resolver teus problemas contigo e Deus. E a gente poderia ficar aqui, horas citando, né, ações que podem nos auxiliar a atingir esse propósito. Mas acredito que um querido amigo nosso conseguiu resumir muito bem isso através de uma oração que ele nos deixou. Então, tudo aquilo que é necessário
E eu tenho certeza que vocês concordarão comigo, a gente encontra nessa oração, na oração de São Francisco, que ela nos diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agora, temos a certeza que a construção da paz em nós e no mundo é uma responsabilidade individual. É tarefa que cabe a cada um de nós em termos de esforço, de empenho para implementá-la em nosso campo íntimo, com esse roteiro trazido por Francisco de Assis, que a gente possa colocar em prática nos nossos dias e que Deus nos ampare e fortaleça nesse propósito hoje e sempre, a fim de que essa paz, meus irmãos, não só seja construída, se estabeleça e permaneça em nós, mas ela possa se irradiar e alcançar a todos aqueles que estão caminhando conosco nesta oportunidade. Então, que assim seja. Agora chegou a hora de agradecer a todos vocês que escolheram dividir esse momento conosco, a todos os amigos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Deixo o meu abraço fraterno e desejo sincero que Deus nos conceda mais oportunidade como esta. Então, convido a todos vocês nesse instante a nossa prece final. Vamos unir nossos corações novamente, elevar nossos pensamentos, formando uma corrente benéfica, salutar, vibrando com aquilo que temos de mais puro e singelo em nós, por toda a humanidade, pelo nosso planeta, por todos os nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem nesse instante, Senhor, levando esta luz, essas boas energias, esse lenitivo, onde há a necessidade, onde não há esperança, onde a dor, as lágrimas e o sofrimento estão se fazendo presentes. Que possa, nesse instante, Senhor, ser transmutado em conhecimentos, em ensinamentos, em lições que nos fortalecerão diante da vida. Ó Pai amado, que possamos atuar na sua seara em favor de nós mesmos e de todos aqueles que necessitam, humildemente colocar tudo isso que já estamos aprendendo em favor do bem, em favor das tuas leis, em favor dos nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem, Pai amado, que possam ser amparados e acolhidos, ser conosco, amparando e nos fortalecendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Muita paz, meus irmãos.